Bom, pessoal, no último vídeo desse módulo, do nosso último módulo, inclusive, nós vamos falar um pouquinho sobre contramedidas de segurança de rede sem fio. A gente falou durante o curso, sobre várias formas de descobrir uma rede sem fio, ganhar acesso à mesma, atacar o cliente. Como é que a gente mitiga esses problemas? Primeira coisa, nós mostramos durante o treinamento como quebrar várias proteções de forma individual. Exemplo, um filtro de endereço MAC, a gente conseguiu burlar, descobrir uma rede que estava oculta, quebrar uma chave WPA, enfim. Mas quando você junta todas essas proteções e aplica, então a união faz a força. Mesmo você podendo quebrar elas individualmente, é altamente recomendável você tornar a sua rede o mais seguro possível. Então, algumas dicas de como fazer isso. Você pode ver no slide aí. Usar o WPA2, de preferência, em vez de pre-shared key, se tiver como Enterprise, com servidor redes montado bonitinho para fazer autenticação. Pode usar também algum certificado do lado do cliente, para tentar evitar que a pessoa faça um MAC spoof, alguma coisa assim, que clone o endereço MAC para ter acesso. Implementar um WPS, vou falar isso aqui um pouquinho no outro slide depois, que é um sistema de prevenção de intrusos wireless para ajudar na detecção de ataques. Implementar o HIDS, a gente falou sobre isso antes, que da mesma forma que o OSSEC ele pode servir para ajudar em alguns casos de ataques e exploração de vulnerabilidades, existem hoje alguns plugins que também tentam monitorar problemas voltados para a rede wireless. Então, o HIDS ou HIPS ele pode ajudar bastante na proteção do dispositivo cliente. Mas aí seria um notebook mesmo, Para smartphone ainda não tem tantas opções hoje. A criação de VLANs, separação de VLANs para acesso, filtros do MAC, a gente falou sobre isso, ocultamento da rede. O uso da criptografia é essencial, ou seja, evite deixar a rede aberta e depois ter um login para o usuário, igual é muito comum isso hoje. Preferencialmente, se tiver como, criptografe a rede, ou seja, use aí realmente a chave WPA lá, 2 PSK, o mesmo Enterprise, e faça uma segunda camada de autenticação, qualquer coisa, mesmo que você tenha o Radius. Proteger os hosts contra ARP Poisoning, a gente falou sobre isso também antes, Na rede Wi-Fi também funciona redirecionamento de tráfego, então usar o ARP-on, usar o ARP estático, alguma outra solução que você queira usar. E para remover, para encontrar e remover o Evil Twin, que é um access point maligno lá, que a gente criou falso, ou mesmo um Rogue AP, que é um access point que está na rede, não tem o mesmo nome de outra rede qualquer que esteja ali, mas alguém plugou ali para dar acesso a outra pessoa de fora. Como é que você localiza esses caras? Então, exemplo, alguém pegou um notebook ali, ou mesmo um outro AP, plugou no cabo de rede e está dando acesso para alguém que está fora da rede. Tem uma técnica chamada trilateração. Vários programas permitem fazer isso aqui. Tem o Ekahau Hitmapper e vários outros. Ele permite pegar os dispositivos que você tem na rede e fazer um triângulo, ou seja, medir a distância desses caras para o access point falso, ou seja, para o access point não autorizado, para ele conseguir saber, esse cara aqui está 15 metros desse access point, está 25 metros desse, 35 metros desse. E falando um pouquinho do WPS agora. O WPS, assim como o IPS tradicional, a ideia dele é ser um sistema de prevenção de intrusos, mas ele é mais específico para wireless. Então, uma das coisas que ele ajuda muito é tentar, quando é detectado um access point falso na rede ou um Evil Twin, ele impede que o cliente fique conectado no Evil Twin. Então, se alguém está simulando uma rede com o mesmo nome, ele verifica qual que é o access point verdadeiro, qual que é o falso, e desconecta o cliente verdadeiro do access point falso. Com isso, protegendo a identidade do cliente ali. O problema é que isso só funciona dentro da empresa. Se o cliente sair com o dispositivo Wi-Fi para fora, infelizmente o WPS não vai poder fazer nada. Então, só um exemplo aqui de um WPS, nós temos o WIDPS, que é um gratuito, tá vendo a imagem aí, que você pode utilizar. Mas tem várias outras soluções que podem ser usadas também.
Isso aqui foi só uma ideia geral de como fazer um hardening no Wi-Fi, né? Tornar o Wi-Fi um pouco mais seguro para tentar mitigar alguns dos problemas que a gente teve. Bom, pessoal, acabamos então essa parte das contramedidas. Com isso, agora você tem uma ideia geral de como informar os seus clientes, as melhorias que têm que ser feitas na segurança dele, colocar no relatório, né, e dar uma previsão, digamos assim, de como tornar a empresa ou o sistema do seu cliente mais seguro, mesmo que você não faça isso pessoalmente. Até mais!